Tá vendo? Então pensa nos dinossauros aparecendo aqui, ó, na América do Sul, Era uma no coisa Sul só. e na Mas acho que África. essa imagem tá boa. É, Essa imagem tá. Daqui você pode ir andando, ó, lá pra Eurásia, pra Austrália, pra Índia, pra Antártica, pra América do Norte. Ah, tá. Ó, Boa. aí já tem uma visão um pouquinho mais coisa. Tá vendo? Ali tem os mares rasos, os mares profundos, até as montanhas da época, né? E você vê que tava tudo ali, porque já acabaram de juntar, né? Entendi. O continente já acabaram de juntar. E aí você tem e aquilo que tá imerso, né? Também. Tinha o nível do oceano era outro e tal, né? E por que em que circunstância que surgem os dinossauros? Eles são evolução do quê? Porque Isso é uma boa pergunta. eles tá vindo do quê pra chegar neles assim? A gente tem uma coisa que é bem legal, porque o momento onde os dinossauros surgem é um período chamado Triássico. Esse foi um período que a Terra tava no baseado, assim, né? Tava no O planeta andômico? Terra tava no modo criativo, assim. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Tinha fumado muito. Por E quê? tem um motivo, porque logo antes do Triássico, você tem o maior evento de extinção da história da Terra. Que é? Que é a extinção do Permo-Triássico, que tem provavelmente a ver com a formação da Pangeia. E você tem muitos continentes se encostando, então muito vulcão, jogando uma quantidade enorme de gases tóxicos, efeito estufa lá em cima. Tem a possibilidade da cratera de Araguainha. Também, de um tem- outro impacto. em Araguainha, no Mato Grosso, tem uma cratera lá que data mais ou menos desse mesmo período, uns 252 milhões de anos, mais ou menos. Então é possível que também tenha tido, obviamente não tem o mesmo tamanho daquela lá do México, Do Golfo do né, México. do Isso, México, mas ainda assim seria um meteoro um asteroide de consideradas proporções que podem ter ajudado essa grande extinção. Eu sei que ela foi muito pior do que qualquer outra que a gente já tenha visto. Em torno de 96% todas as das espécies marinhas E 80%? e 80 e poucos por cento das espécies terrestres foram pro saco. Marinha porque muda a temperatura? Acaba Por o oxigênio. Oxigênio. Porque quando esquenta muito, a água dilui pouco gás. Entendi. Aí fica sem E oxigênio. acontece também a acidificação, porque todo o carbono que é lançado nos vulcões, o mar absorve. E quando o mar absorve esse carbono, o carbono ele interage com outros minerais e ele acidifica o oceano, fica mais ácido. Não, e também tem o hidróxido de enxofre, né? Também. Que os extremamente que os tóxico. vulcões só H2S. É um troço meio pesado, né? Então tudo Não, isso... hidróxido tem oxigênio. Não lembro agora. Mas acho que é H2SO, alguma coisa assim. E tudo isso meio que ligou o botão de reset. Então o planeta Terra era um PlayStation. Então você fala, não gostei, resetei. E aí, a partir disso, passa poucas espécies. Pensa de cada 10 espécies que tinha, só uma passou Sei. para a próxima fase. E essas uma... E as que passaram, tem alguma lógica ou provavelmente... foram as que... Deu o quê? sorte. Sorte? Deu sorte. Como que era o oxigênio? O que tinha? Era o oxigênio... Era diferente do que era Às hoje? vezes são espécies menores, às vezes são espécies que estavam mais afastadas dos grandes centros, porque normalmente tem um grande centro onde ocorre, aí todo mundo morre, mas quem tá do outro lado do mundo sofre um pouco menos. Entendi. Às vezes você tem, sei lá, uma espécie que era especialista num ponto ali e aquilo ali ainda tinha, aquele recurso para comer ainda existia. Algumas áreas que foram menos afetadas, tal. Foi por pouco, viu? Foi por pouco que não zerou, que não resetou tudo. Poderia ter zerado. Poderia. Não zerou tudo, mas foi por pouco. Foi Então, mais perto que a gente chegou até agora. assim, faz um tempo que eu não li, que eu não leio sobre especificamente quais foram os ambientes menos impactados, né? Então eu não lembro agora quais foram, mas a gente sabe que alguns grupos sobreviveram, né? Invertebrado, obviamente. Bom, tudo que tem hoje, na verdade, o que sobreviveu Exato. é o que tem hoje. Já tinha, né? O que já tinha. Algo né? parecer linhagem grande já tinha. Então, os insetos tem hoje, os tipos de planta, por exemplo, samambaia e pinheiro sobreviveu, Sim. né? Passou por essa perrengue, mas sobreviveu. E dos répteis, você tinha vários grupos, né, que foram extintos. E dos que passaram, tem um muito peculiar, que são chamados de arcossauromorfos. E esse grupo dos répteis, né, a arcos, né, dominante, né, se não me engano, né, os répteis dominantes, eu acho que é isso. Né? Veio do grego, os dominantes. Arcos, veio do grego. Traz uma união em todos.
Não dá, né? Fazer etimologia. Fazer etimologia é meio complicado. Não, o Cortella é tão gente boa, uma coisa que ele fez. Você lembra? Eu ficava tanto zoando o Cortella desse negócio de etimologia. Que sempre que falava alguma coisa tinha que explicar, né? Toda hora, porque vem do grego, vem do latim. E aí, quando eu fiz um vídeo sobre dinossauro, há muito tempo atrás, você lembra? Foi antes da série dos dinossauros, que eu ia explicar o que era um tireóforo. E eu falei assim, cara, eu vou pedir pro Cortella. Aí eu fui na cara de pau, assim, não sei o que. Aí ele gravou um vídeo mó bonitinho, assim, falando assim, tireóforo, tireosca, zerescodo, foro. Cara, foi muito, muito legal, cara. Ele foi... Que maravilha. Mas, enfim, aí Arcosáurea, né, quer dizer répteis dominantes. Por quê? Porque depois dessa extinção permo-triásica, esse grupo de répteis, os arcossauros, eles passaram a se proliferar e a ocupar os espaços vagos que tinham das outras formas de vida. Então eles foram para vários lugares, eles foram para vários caminhos, né? Um dos grupos de arcossauro, por exemplo, vai dar origem a grupos de animais extremamente, como é que se fala, robustos, né? Que hoje estão extintos, mas que ocuparam o planeta inteiro. E um dos descendentes desse grupo, por exemplo, são os crocodilos. Entendeu? Tá. Os crocodilos são arcossauros. Né? Mas assim, se você for ver a diversidade fóssil do ramo do é assim... inacreditável. Falando até hoje ou não, fóssil. No passado. Hoje tem 27 espécies só. Hoje tem 27 espécies, mas... Não, só do que a gente conhece, levando em conta que o registro fóssil é incompleto, mas mais de 400. Caramba. E aí você faz ideia do que devia ser na época, né? Porque só o que a gente achou. E todo ano acha mais. Então, esse é um dos exemplos de arcossauromorfo que foram indo. Um outro grupo que não é arcossauromorfo, mas que surge no Triássico é tartaruga, né? Sim. Então, também surge no Triássico. E por que surge tantos bichos assim nessa época? Justamente, uma coisa que a gente sempre fala lá no canal é que depois de uma grande extinção, sempre vem uma grande diversificação da vida. Porque, de repente, né, morreu um monte de bicho e tem um monte de possibilidades. Assim, é quase como você pensar num cenário de guerra. Então, um país é destruído por guerra. Um monte de gente morreu e tudo mais. E depois acabou a guerra. E aí você vai reconstruir o país. Oportunidade de negócio pra caramba. Exatamente. Vai precisar de padaria, vai precisar de tudo, de novo. De tudo, construtor, né? Gente fazer roupa. Só que não vão ser as mesmas pessoas, porque aquelas pessoas morreram. Na natureza a mesma coisa. Entendi. Então vão ser outros bichos fazendo os mesmos papéis ecológicos que eram feitos antes por outras linhagens. Então, normalmente, depois de um grande evento de extinção, surgem muitas linhagens novas. Porque tem muito espaço vago. Eu vou subir nessa árvore para comer, não tem competição? Eu vou entrar nessa água aqui para comer, não tem competição? E aí você tem esse grande... Aí demora um tempo até estabilizar. Tanto que tem os estudos que mostram que o planeta demorou mais ou menos 10 milhões de anos para recuperar a diversidade que tinha antes. 10 milhões de anos. Mais, não? 10 milhões de anos para chegar no nível de diversidade. No nível de diversidade. Porque esses eventos de extinção, o pessoal acha que são rápidos, mas eles demoram. Né? O evento de extinção permo-triássico, ele durou uns 200 milhões de anos. Não, uns 200 mil anos. Imagina. Ele durou uns 200 mil anos. É que os últimos 20, acho que foram os piores, né? Os últimos 20 mil anos é que o negócio o nível de carbono começa a subir muito. Que o negócio começou a torar mesmo, mas porque as pessoas acham que, tipo, a extinção em massa, caiu o meteoro, no dia seguinte morreu tudo. Não, é um processo que demora. Tipo, caiu a tua casa, no dia seguinte, vou reconstruir. Não é exatamente assim. Tá mais pra uma casa que vai caindo aos poucos, né? E meio que depois de um tempo você percebe que não tem mais o que salvar. Coloca 200 mil anos é uma coisa só e não várias coisas? Como você coloca como um evento? Mas são... É porque, assim, do ponto de vista geológico, aparece como a mesma coisa. Você tem hoje mecanismos muito interessantes e bastante precisos de datar estratos bem finos até, entendeu? Das camadas de rocha. E você sabe quais são, desse intervalo de 200 mil anos, você sabe mais ou menos, né? Obviamente você tem que pegar amostras do mundo todo, né? Então são pesquisas feitas ao redor do mundo.
E você consegue detectar ali, por exemplo, alterações de isótopos de qualquer elemento que seja que possa ser utilizado ali para você ver como que estava o ambiente na época. E aí você sabe, a partir daqui já está começando a ter alteração, a partir daqui também, aí aqui tem um derramamento de alguma coisa, né, de lava, enfim, etc, né, rocha ígnea, aqui tem não sei o quê, então você já começa a ver, se junta várias linhas de evidência, né, então como eu falei, rochas ao redor do mundo, né, que você consegue ver de tiradas de lugares diferentes, em contextos diferentes, mas que tem uma data mais ou menos parecida. E aí, nessa foi também a cratera de Araguainha, né, quando descobriram que vieram falar, pô, essa cratera aí, pelo visto, também deve ser de alguma coisa que foi importante na época. E aí, quando você vai fazer esse estudo, você vê, a partir daqui ainda tem alguns fósseis, daqui eles vão rareando, a partir daqui eles não têm. Aqui no finzinho é que some tudo, ou que some menos. Então você consegue dizer que foi um evento que a gente pode juntar, unificar de 200 mil anos. Desse evento de 200 mil anos houve pulsos de extinção, não foi tudo de uma vez só, foi pulso de extinção. E o último pulso foi o mais grave. Foi o mais violento de todos. Foi a pá de cal. Terminou de... Mas tudo é parte do evento. Entendeu? Tudo é parte do evento. E outra coisa então que é importante... aquilo, o teu carro não quebra no dia que ele quebra. Ele já estava para quebrar há muito tempo e você conta isso tudo como evento, entendeu? E não adianta você ver, tipo, um paredão de rocha só num ponto e achar. Uma extinção em massa, ela tem que ser observada em vários locais diferentes no mundo todo. Porque senão pode ter sido um evento local. Se você enxerga essa extinção acontecendo aqui em São Paulo, mas você vai em rochas da mesma idade na África, na Austrália, tal, e não aconteceu. Entendi. Você fala, teve um evento aqui de microextinção, pelo menos aqui afetou, mas não no resto. E a gente sabe de vários. E agora quando você olha no mundo todo, esse mesmo padrão acontecendo, independente tudo que é dessa idade, você enxerga esse padrão, aí fica claro que aconteceu alguma coisa a nível global. E aí que a gente consegue estimar a quantidade de espécies que são extintas. E a gente chama esses grandes eventos de extinção em massa. Que foram 5 ou... Exatamente. A gente tem 5 clássicos, foi mais do que isso, mas classicamente você tem 5 que você consegue ver nos fósseis maiores. Literalmente o mundo acabou em pizza. Extinção em massa. Né? Extinção em massa. Para. Começando a entrar no assunto. Extinção em massa. O cara mete um cortella, mete uma pizza aí. Extinção em sushi. Massa. Extinção em massa, pelo menos peixe, é italiano, né? Então, extinção em massa. Tarantela. O mundo acabou em pizza, extinção em massa. Bom, mas... E você falou que essa que a gente tá falando é a mais... Foi a pior. É a pior de todas. Foi a pior. E foi graças a isso que quem sobrou tinha tanto espaço. Então, por exemplo, dentre esses arcossauros também, por exemplo, teve grupos que foram viver em ambientes abertos. Teve grupos que foram viver em ambientes mais fechados de floresta, por exemplo, depois que as florestas voltaram. Esses grupos de ambiente mais aberto incluem isso fora linhagens, por exemplo, da nossa linhagem, né? Que vão formar a gente. Eu não tô nem falando de outros bichos, né? Mamífero surge nessa época também. Peixe, Os anfíbio. mamíferos aparecem pela primeira vez nessa... Mamífero tem quase a mesma idade que os dinossauros. Dá pra saber se existiam mamíferos antes dessa extinção ou não? Tinha os ancestrais. Você tinha os ancestrais, que é não é mamífero, os bichos que a gente chama de sinápsidos. Mas os mamíferos, como a gente conhece, surgem nessa época. Os mamíferos surgem só depois da grande extinção. E, então, também grupo que nem tartaruga, os lagartos, tal, não sei o que, anfíbio pra cacete. Né? Enfim, invertebrado até não poder mais. Agora, dos répteis, né, dos arcossauros, você teve várias ocupações. Os que ocuparam áreas grandes foram essas da linhagem dos crocodilos, e esses da linhagem dos crocodilos foram os dominantes por maior parte do tempo. Por quê? Porque quando você vai olhar o mapa do Triássico, tem como colocar de novo, Léo, o mapa do Triássico ali? Que eu te passei? Qual? Aquele lá que tava coloridinho. Eu podia te passar um outro que tem a parte de ambiente. Mas é lenda ou todos os animais eram maiores, eram proporcionalmente maiores? No começo, depois da extinção... maiores, depois da extinção era tudo pequeno. Ah, é? Porque a extinção acabou comida, meu amigo. Não tem espaço pra ser grande. Ah, tá. Depois da extinção acabou. Cresce de novo depois. Era esse que você queria ver? Isso, exatamente, ó. Dá uma olhada. Nesse mapa, tem até uma outra imagem que eu devia ter te passado, que eu acho que é melhor. Eu vou te passar uma imagem aqui. E aí eu vou... Mas, inclusive, comentando esse lance antigamente era tudo grande, é só a impressão, porque os dinossauros famosos são os grandes. Ninguém lembra dos pequenos, mas tem um muito mais pequeno, né? Assim, é? grande, sim. Eu imaginava que a grande maioria eram
eram enormes. Era enorme, não. E, inclusive, o maior animal da história do planeta Terra, em termos de peso, vive hoje em dia, que é a baleia azul. Então as pessoas falam, que droga, hoje em dia não tem nada grande. Cara, o maior animal que a gente conhece da história do planeta Terra tá vivo até hoje, a baleia azul, com quase 200 toneladas. Nenhum dinossauro chegou nem na metade disso. Agora sim. Então, você tem essa valorização... Terrestre, aí sim foram os grandes dinossauros pescoçudos, que aí eles chegavam a 70, 80 mil quilos, 80 toneladas. Então, ô Léo, mandei pra você. Aí essa daí. A qualidade não tá boa, mas não importa. A resolução, né? Não, mas não importa. É porque é da época, né? Exatamente, né? Não, o que é que eu achei que eu tinha mandado maior, mas não mandei. O que importa é o seguinte, ó. Aqui você tem uma ideia mais ou menos da cobertura vegetal, tá vendo? A cobertura vegetal nas bordas e o meio mais seco, mais desértico. Aquele amarelo, desertão. o que é? Isso, Desertão. seria desertos. Seria o quê? Seriam desertos. Mas deserto de areia. tipo saia. Deserto, areia, isso. Áreas áridas. Por quê? Tá. Porque você tinha o fenômeno da continentalidade. É o mesmo motivo de por que o meio da Ásia é mais seco. Porque tá muito longe dos oceanos, você tem todo um efeito de correntes Vai chovendo, atmosféricas e tal. o ar vai vindo, vai chovendo mais perto da costa, e quando chega ali no meio já acabou a umidade. Então você tem esse efeito muito característico no Triássico. Então, os animais, os arcossauros de vida de ambiente aberto, eles proliferaram muito. Os maiores predadores eram da linhagem dos crocodilos nessa época. Em que áreas? Na área amarela? Nas áreas amarelas, nas áreas mais desérticas. Mas você teve grupos de arcossauromorfos que foram viver em áreas de floresta. E esse de área de floresta foi muito interessante. Você teve alguns grupos que... Você acha que é uma floresta muito diferente da nossa? Sim. Ou... Eram florestas de samambaia, de pinheiros. Não tinha grama naquela época. Não existia grama, não existia flor. Não existia nada não tinha disso. fruta. Então, você imagina samambaia, mas tinha samambaia arbórea, né? Você imagina, tem até hoje, né? Então, o pessoal às vezes tem samambaia açu em casa. Mas árvores grandes. Árvores muito grandes, e florestas fechadas até. Só que com algo que lembra mais do que hoje a gente ia achar, talvez, no norte da Rússia. Né? Lembraria florestas mais desse tipo. Isso, exatamente. Pinheiros, coisas assim, entendeu? Não lembraria tanto assim uma floresta, sei lá, aqui do Campo do Jordão. Ia ser uma coisa meio diferentona. Ou a Amazônia. Ou a Amazônia, não, definitivamente não. Mas aí que interessante, nessas áreas de floresta, você geralmente já tem animais um pouco menores, por causa da locomoção, né? E o louco é que os arcossauromorfos, todos eles sempre tiveram essa questão da locomoção como algo muito importante. Então, todos os bichos dessa linhagem, as adaptações estão todas na perna, na bacia, no encaixe dos ombros. Estão sempre assim, são os bichos que afastam a barriga do chão, né? Então eles geralmente são bichos mais elevados e tal. Mais ágeis. Mais ágeis, né? E na floresta tinha esses bichinhos menores. Alguns foram viver nas árvores mesmo, né? Então, tipo, foram conseguir comida nas árvores. Começa, obviamente, em galhos baixos, né? E depois vai vivendo num ambiente maior, porque tinha muitos insetos, tinha muitos aracnídeos, sei lá, enfim, invertebrados para caçar. E você tinha aqueles que continuaram andando no chão e que se esgueiravam, e aí eles apostavam na velocidade entre essas coisas. Predadores, né? Predadores apostando na velocidade para se locomover entre as florestas. Então a gente pode dizer que esses dois são os que vão dar origem às principais linhagens. O que vai para as árvores vai dar origem aos pterossauros, que vão sair voando. O pessoal chama de dinossauro voador, mas não é dinossauro. Não é dinossauro. Não é dinossauro. Não. Um pterodátilo não é um dinossauro. Não é dinossauro. Vocês estão destruindo... Acabando com a infância. É mesmo? Não é dinossauro. Tá. Mas tá vendo? É grupo irmão. É uma linhagem irmã. Tá. É primo. E os dinossauros são os que continuaram no chão. Os que corriam nas florestas ali no chão, né? E se locomovendo, né? Dessa forma. Só que quando você vê nessa região aí da coisa, até que esse mapa tá bonzinho. Você pode colocar ali mais pro Triássico superior, assim, no comecinho do Carniano. Você pode colocar ali, vai uns 200 e quanto? 240 milhões de anos, aí, uma coisa 41, assim, 200 muito mais seco do que isso. Um planeta muito mais seco, com uma temperatura muito maior e com muito menos floresta. Esses bichos de floresta, eles tinham menos lugares para viver. Entendi. Né? E até por isso que a gente acha menos fósseis deles. E você tinha mais os bichos que eram de área aberta mesmo e que são esses bichos mais grandalhões, pesadões, sabe? Que até são mais fáceis de fossilizar, até pelo tamanho e pela robustez. E aí, quando você vai ver
em determinado momento, no meio do Carniano, há uns 235. Eu não lembro. 235 milhões de anos, mais ou menos, tem o que a gente chama de evento pluvial. Chuvão. Ficou 2 milhões de anos. Que chovendo extremamente úmido. Chovendo sem parar. Não sem parar, mas tipo, como se fosse verão o tempo todo. Chove. Aí o que aconteceu? As florestas aumentaram. E aí o jogo virou. Aí quem vivia em área aberta se ferrou e quem vivia em área de floresta teve mais chance para desenvolver. E é justamente nesse momento que a gente começa a achar os primeiros fósseis de dinossauro. Ou seja, né? E o interessante é, a gente descobriu isso com fontes com origens de informação completamente diferentes. Então, por exemplo, a gente sabia que os dinossauros apareciam em determinado ponto, a gente sabia que eles só apareciam em certos lugares. Quando você vai fazer uma análise de micropaleontologia ao redor, você encontra esporos, por exemplo, que determinam a vegetação que existia no lugar. Então você consegue ver a vegetação da época, se era floresta, se não era, quais os tipos de planta que viviam ali. Né? Esse é um dos principais métodos que é utilizado para a gente reconstruir o ambiente antigo. Porque como é que se sabe? Se era floresta, que tipo de floresta que era, se era um deserto e tal, além dos sedimentos, como ele falou, mas olhando para o pólen. Porque as plantas, elas liberam, né, esse pólen, vai caindo, acaba se preservando ali. No caso, a gente ainda tá falando de esporos, né? É verdade, não tem o pólen ainda, é verdade. Mas não, gimnosperma tem, né? Gimnosperma tem, é verdade. Mas eu vi a célula sexual das plantas de reprodução. Olhando para elas, você consegue ver que tipo de planta tinha ali. E a partir de que tipo de planta tinha ali, você consegue saber como era o ambiente. Se era tinha florestas mais fechadas ou campos mais abertos. E a gente vê uma tendência ao longo da história da Terra, que é quando o planeta fica mais frio, você tem uma diminuição de florestas. Porque tem mais água congelada nos polos e nas montanhas, então tem menos água circulando no ar. E o oceano abaixa. Então tem mais continentalidade. Exato, e tem mais terra ainda. Quando o ambiente é mais quente, igual na era mesozoica inteira, na era dos dinossauros inteira, o gelo derrete, esse gelo aumenta o nível dos oceanos, tem mais água para evaporar, tem mais umidade circulando, as florestas sobem. Ou as florestas ampliam seu tamanho. Não ficando mais altas, mas ficando mais compridas. Entendi. Assim, então você vai vendo esses padrões também acontecendo ao longo do mundo. E quando esse jogo vira para os animais que moram ali também.